Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. No nosso vídeo anterior, fizemos aqui um arrazoado inicial sobre a questão em que momento, a questão fundamental do nosso vídeo anterior, em que momento o ser humano passa a existir como ser humano na vida da matéria, na fase de embrião, de feto, ou se ele já pré-existe, para se saber em que momento o ser humano atenta contra a vida do ser humano. Senhores, em princípio, tudo neste universo é vida. Tudo é vida. Uma pedra, o ar, a água, tudo é um conjunto de vidas. Nós, quando nos alimentamos, precisamos da vida de outros seres. Então, o simples fato do nosso alimento, da nossa sobrevivência, implica que os demais vão morrer para manter a nossa vida. Isto não é um crime contra a vida. E é para situar bem a nossa percepção do que é um crime contra a vida. Por quê? Porque a natureza nos fez assim, dependentes de tudo e de todos. Dependemos da água, do ar e de uma infinidade de alimentos que nos mantém a vida material, neste corpo de matéria, de animal, de origem racional. E como vimos no vídeo anterior, sabemos que existe uma planta da vida eterna que está plantada no istmo do mesencéfalo. E a questão é fazer as pessoas sentirem, nós também estudando este assunto, claro, em que instante podemos dizer que esta planta da vida eterna é plantada no istmo do mesencéfalo, porque nosso entendimento, salvo o melhor juízo, seria a partir desse momento que o atentado contra a vida do ser humano seria um crime contra a natureza. Então, é muito interessante que a gente veja pelo seguinte aspecto. A vida não é apenas uma mecânica material, como estudam as nossas academias científicas, que só têm condições com o pensamento e a imaginação de avaliar a mecânica material da vida. Porque existe a mecânica celeste, que é a mecânica em que há a fabricação das sementes. Daí, essa multiplicação microbiana dentro do conjunto fluídico eletromagnético. A multiplicação microbiana é feita em razão da criação de sementes no campo fluídico, que é tratado pelo racional superior como sendo uma mecânica celeste. Esta, a ciência ainda não entendeu muito bem. Mas, ilustrando rapidamente, é como que um grão de milho, germinando na terra, vai fabricar uma espiga que fabrica uma infinidade de grãos que poderão ser plantados e fabricar novos seres, novas espigas de milho. Daí a multiplicação microbiana poder ser explicada com a mecânica celeste. Porque na mecânica celeste há a criação, pode criar. Nada se perde, mas tudo se cria na mecânica celeste. Enquanto que na mecânica material, nada se perde e nada se cria. Porque para existir um corpo na mecânica material, tem que existir um fluido na mecânica celeste. E ainda tem uma terceira mecânica, que essa então, nem no cheiro os nossos cientistas podem chegar, muito menos os nossos espiritualistas esotéricos, que é a mecânica racional, que na cultura racional, o racional superior nos ilustra com a mecânica racional, que é a mecânica das virtudes. A mecânica racional é a mecânica das virtudes, e o racional superior, você lendo o livro Universo em Desencanto, vai inteirar do assunto com clareza. Ele diz que a mecânica racional é a mecânica dessas virtudes, que uns tantos habitantes do mundo racional, puro, limpo e perfeito, de vida eterna, por conta própria, progredindo numa massa de energia cósmica que ele chama de planície racional, estes tantos habitantes perderam virtudes por um fator de abuso ou o excesso da liberdade, e estas virtudes foram reunidas num foco de luz, e este foco de luz começou a aquecer aquela parte da planície, e aí então é que começou a mecânica racional, a mecânica das virtudes. As virtudes reunidas num foco de luz
produzindo o que não existia, que é calor, o calor transformando a massa, matando aquela parte da planície, podemos assim dizer, transformando aquela parte da planície em água e terra, que era e é um habitante do mundo racional também. Quer dizer, uns tantos habitantes entraram dentro de uma massa que também é vivo. Como aqui também continua tudo vivo, só que agora é de outra maneira. A vida hoje é com 3 mecânicas, e no mundo racional nem mecânica tem, porque na vida do mundo racional, como nos diz o racional superior, é de puros, limpos e perfeitos. Não tem máquinas, não tem mecânicas. É somente a massa de energia cósmica e as virtudes. Então, virtude é um conceito novo, vida. E os habitantes do mundo racional perderam as virtudes, que se reuniram nesse foco de luz, e esse foco de luz, então, foi transformando a planície. E para encurtar um pouco a história, o raciocínio, que é aonde está gravada a planta da vida eterna, aonde a divina providência gravou o segredo, vamos dizer assim, até então segredo, que hoje nós temos a salvação eterna nesta ligação. Este raciocínio foi formado por uma última virtude, por ser vida, e esta última virtude, vida racional, não é vida de energia é aqui embaixo, na matéria. E esta última virtude, com a transformação da planície, ela foi subdividida, vamos assim dizer, em 7 partículas, a última virtude, em 7 partículas, em 7 partes que foram sendo formadas na natureza, a começar pela água e a terra, e o foco de luz, que são as 3 partes iniciais, e depois, então, a formação do Sol, da Lua e das estrelas, que é a parte da mecânica celeste, embaixo, e depois, então, a última virtude que se dissemina nos seres, onde nós temos, então, as 7 partículas, Sol, Lua, Estrela, água, terra, animais e vegetais, que essas 7 partículas é que constituem a última virtude, que é o raciocínio do ser humano, e por isso dizemos que ficou materializado. Então, nessa compreensão da mecânica dessas virtudes, e ainda tem as virtudes daquele corpo que era a planície, são as virtudes da água e da terra, que vão formar o Sol, Lua e Estrela dentro do campo material, que é a mecânica celeste, que é a consequência daquela transformação. Então, ainda temos esse enredo, que são as virtudes da água e da terra e as virtudes dos habitantes. E o corpo dos habitantes sem virtudes se extinguiu na água e na terra, no princípio, gerando então 2 energias que se chama elétrica e magnética, os 2 princípios universais do sexo masculino e sexo feminino. Masculino na água e o feminino na terra. E o raciocínio acompanha essa virtude com a máquina do raciocínio masculino na água e a máquina do raciocínio feminino na terra. Isto, certamente, nós também temos que estudar, mas isso é mecânica racional. Com o tempo, nós estaremos em condições de explicar melhor e também entender melhor, porque não adianta explicar um assunto desse para as pessoas que ainda nem sequer sabem que existe uma mecânica racional. De qualquer forma, a caracterização da nossa existência está ligada intimamente nessa primeira mecânica, que é a mecânica do ser humano, que é onde a divina providência providenciou exatamente isto, esta planta, para que, após a extinção de uns tantos, eles pudessem, com esta planta, retornar ao seu ponto de partida. Porque estão mortos. Os habitantes do mundo racional estão mortos. Confere de volta. É verdade. Porque a vida, ela não é esse corpo material. A vida, ela pré-existe. Ela existe antes do corpo material. O corpo material é uma manifestação da vida. Não é a vida. A vida é que dá origem ao corpo material. O ser humano acha que a vida é esse corpo material, mas se essa fosse a vida, ela não morreria. Então a vida não é o corpo material. A vida é o antes de existir o corpo material. É o habitante do mundo racional ou é o espírito primitivo. A cultura racional nos esclarece muitas coisas e ela não muda nada, ela só explica. Não muda os conceitos anteriores, não, ela explica, só explica. Define. Porque, naturalmente, a
a evolução da natureza, ela trabalha na cabeça das pessoas e ela naturalmente vai explicando. Porque Buda, já 5.000 anos atrás, dizia que o pensamento é o pior inimigo do ser humano, do pensador. Então, a cultura racional, esse conceito de que o pensamento é o pior inimigo do pensador é antigo. Agora, ele explica o porquê. A cultura racional vem explicar. O Buda não sabia o porquê. Ele não tinha condições de explicar, porque na época ele não tinha condições de explicar. Ele tinha uma intuição, né? Mas não tinha a condição de explicar. Então, a cultura racional explica hoje isso e muitas outras coisas. Inclusive porque eles também já sabiam que a vida não é esse corpo material. Essa é uma centelha de vida, é uma passagem que você tem. Então, essa centelha de vida é que o ser humano visualiza, porque é necessário, é uma manifestação do corpo, do habitante do mundo racional, que ele precisa dessa aparência, que o Dr. Carlos há pouco comentou. Ele precisa dessa manifestação, ele precisa dessa casa. O habitante do mundo racional precisa dessa casa. Então ele se manifesta nesse corpo. O habitante do mundo racional que está extinto e que está nesta forma de máquina do raciocínio, como o racional superior caracteriza em palavras, o habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. A forma da máquina do raciocínio é que eu tentei mais ou menos elencar aqui com essa mecânica racional, porque tem que ter as três mecânicas, e não apenas a mecânica material. Nós não podemos olhar para a máquina do raciocínio, a glândula pineal, apenas materialmente. Ela tem a parte celeste e a parte racional, que é exatamente a mecânica das virtudes. Porque o ser humano, ele só aprende o que vê. Porque até os espíritos, eles tomam uma forma que querem. Eles não têm aquela forma que os videntes veem. Uma forma disso, forma daquilo. Essa não é a forma original deles. É uma materialização em energia, mas é uma materialização. Edivaldo, a grande questão, vamos ver se a gente consegue responder, pelo menos neste vídeo, que no vídeo anterior ficou, a grande questão que é, em que momento, em que instante da vida material o ser humano passa a existir e que a partir daí passa a ser um crime tirar a vida dele. Isso é importante salientar, porque a nossa sociedade compôs e determinou conceitos. Esses conceitos devam ser respeitados, porque é a concepção própria de cada ser que determina. O que, para uns, não é crime, para outros é. Então, deva ser respeitado. A sociedade determina assim. Então, o conceito é social. O conceito é social. Não, ele é real. Filosófico e religioso, predominantemente religioso. Então, deva ser respeitado, porque senão a cultura racional seria contra alguma coisa. Exatamente. E ela não Mas é pelo contra esclarecimento, nada, nem ninguém. Pelo esclarecimento, quando passamos a compreender a concepção que o ser humano, na matéria, passa a existir naquele dado instante, a parte anterior é como aquela semelhança de que se esta água tem vida e eu estou ingerindo esta vida, eu não estou acabando com esta vida. Está transformando essa vida. Em vida que é necessária a mim. Necessária ao corpo. Agora, onde é que entra a questão que nós diríamos aí, no caso do religioso, a questão do sagrado? Isso é bem importante. Vou pedir ao doutor Carlos para dar essa complementação. Vou passar a palavra para o Dr. Carlos, mas porque é bem importante a informação que ele tem é isso. muito boa. É o respeito à convicção social. Isso é importante. A sociedade tem uma convicção, deva ser respeitada. Se é preto, é branco, amarelo, deva ser respeitado. Então, se ele tem uma concepção que é crime, porque o crime está na cabeça dele, então é crime. Se ele acha que não é, não é, mas se a sociedade acha que é, esse é um crime. Então vamos respeitar o conceito social, religioso. Não é isso, doutor Carlos? Isso aí, Edivaldo. Nós estamos falando de máquina do raciocínio, glândula pineal. E a glândula pineal, a ciência moderna sabe esse pouquinho, está começando a saber. Mas a glândula pineal, em outras culturas antigas, como estava se fazendo referência a Buda, etc., ela tem uma relação com o sétimo chakra, que é o chakra que está ligado ao puro espírito. O puro espírito está fora do seu mundo de origem, houve a queda, e ele precisa de um aparelho para se materializar, né? Então, nos judeus, na cultura judaica, corresponde ao Sefirot Keter. Por isso que os homens
na sinagoga usam o kippá por vergonha do pecado original. Por isso que os árabes usam o turbante, as mulheres a burca, tudo para proteger a glândula pineal. Por quê? Porque ainda não está com a imunização racional. O halo da glândula pineal prova isso, ainda não está desenvolvido, não está ligado aos céus, como dizem os taoístas, né? E assim por diante. Os monges cristãos fazem a tonsura exatamente no lugar onde é o rodamuinho do cabelo, é onde o halo da pineal emerge, passa para fora do corpo. O africano tem o conceito do ori, cruzamento dos odus da cabeça e assim por diante. O kardecismo, que já é mais moderno, fala da pineal como antena dos espíritos. Então, para todas essas questões culturais, a vida ela vai tomar uma forma material. Mas tem cientista que fala que o campo biomagnético humano é um modelo organizador biológico. Aí já chegamos numa ponte. Esse modelo organizador biológico é o vivente, é a natureza daquele ser humano que está produzindo uma materialização, um corpo de infante, para ele poder aprender, vivenciar aqui e chegar a se conhecer e se desmaterializar e não precisar mais nascer nesse segundo mundo deformado de energias elétricas e magnéticas. Então, a glândula pineal, o que está nesse modelo organizador biológico, nessa áurea que vai formar um corpo de matéria orgânica com forma humana, essa parte é a parte da consciência, é o quanto que a pessoa já vem evoluindo. Essa parte é que vai administrar para fazer as peças principais do seu corpo. Falou antes o Porfírio, que é a máquina do pensamento e a máquina da imaginação, uma água, outra terra, um elétrico, outro. Um vai fazer o sistema nervoso central, o outro a parte de glândulas. O hardware, né? Isso. Do e aí vai estar tudo programado para a pessoa. Mas o momento exato onde ele está com a casa pronta para ele poder vivenciar, entrar na casa, se bem que a gente entra e sai dessa nossa casa, né? A gente não está o tempo todo aqui. Aliás, o habitante não está na glândula pineal. Ele está no espaço ligado à glândula pineal. A pineal é o ponto de contato entre o espírito e a matéria. Essa percepção também é muito interessante. E vamos acabar hoje fazendo um vídeo um pouquinho mais longo. Você que está acostumado a ver os nossos vídeos com 15 minutos, vamos nos alongar hoje até uns 30 minutos. E haja paciência, porque o assunto é um pouco longo, extenso, e vamos fazer isso em 2 vídeos, no caso do tempo de 2 vídeos, hoje, especialmente. Um pouquinho de paciência para você, a sua rede de dados hoje vai valer por 2. Então, vamos continuar, doutor Carlos, até mais ou menos uns 30 minutos, 25, 30 minutos de esclarecimentos, porque a gente não, para não perder esse embalo, não é mesmo? E qual é a percepção social que a gente pode ter claramente de que tirar a vida de um feto não formado é ou não é crime contra a natureza? Aí a terminologia que a ciência usa, embrião até 3 meses, feto depois de 3 meses até nascer, né? Então aí o concepto, como se fala em obstetrícia... Independente de se defender ou não, porque não é a nossa opinião, não é criar opinião, mas esclarecer para que as opiniões se manifestem. O importante é isso, o esclarecimento. Diante do quadro das mecânicas racionais, nós temos, na verdade, então, o ser humano, ele passa a ser um ser humano quando lhe é plantada esta BIOS, né, como é no computador, que é onde está a informação da vida eterna. Porque em outras classes de vida não há essa informação. A nossa diferença de seres humanos está exatamente nesta parte racional que funciona como uma planta que é, como o racional superior diz, a planta da vida eterna. Porque o animal racional pode se ligar ao seu mundo de origem e as instruções estão nesta planta. É como que um chipzinho que nós temos no mesencéfalo, que funciona diferente do chipzinho que está nos irracionais, como nós sabemos que lá existe a glândula pineal também. Mas lá não tem o chip, é a BIOS, que dá a instrução da evolução para a comunicação com o mundo de origem. Porque no istmo do mesencéfalo, palavras do racional superior, está materializado um habitante
do mundo racional, em forma de máquina do raciocínio, são as palavras do racional superior. Ele fala um habitante, e é importante a gente bem clarear que não é o habitante. Isso. É um habitante, porque no mundo racional, nessa mecânica de virtudes, a última virtude formou um habitante. Não é aquele que saiu do mundo racional e que progrediu por conta própria e se extinguiu no princípio da água e da terra, porque foi apenas usada uma virtude, a última virtude, para formar o raciocínio. E já junto com a natureza, que é a água e a terra. Na Gênese bíblica, a gente tem aquela... Invocando aqui a Gênese bíblica, na criação do mundo, a água e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ruar. Eu invoco aí esse entendimento que o que está extinto sobre a água é o Espírito de Deus, que são os tantos habitantes do mundo racional que se extinguiram sobre a água. E a terra que era informe, como o racional diz, que a resina foi sendo transformada pelo calor do foco de luz. A diferença que nós temos na Gênese racional é que nós temos um ponto de partida puro, limpo e perfeito e que explica todas as demais Gêneses, inclusive as científicas, inclusive o Big Bang, inclusive toda e qualquer outra origem filosófica ou teosófica que possa ser criada a respeito da existência humana. A cultura racional dá todas essas informações, meu amigo, com toda certeza, mas na linguagem do racional superior. Então, a concepção da vida, na cultura racional, tudo é vida. A vida está em tudo e em todas as coisas. Então, o atentado contra a vida, porque a natureza nos fez depender de outras vidas, exatamente para dizer que todos são irmãos, todos têm a mesma origem. Então, todos devam respeitar. E aonde está o respeito à vida? No necessário. Aquilo que a gente necessita para viver, a gente vai ou deva usar apenas o que é necessário. Não estará faltando com respeito à vida. Mas se você está matando por esporte, você está faltando com respeito à vida porque não é necessário para a sua sobrevivência. Então também tem essa questão conceitual do crime contra a vida, e está também no que não é necessário. O ser humano que mata um outro ser humano para levar vantagem nisso ou naquilo, ou nas guerras, ele é criminoso. Ou ele, ou quem mandou ele matar, porque aí o crime é transferível para quem manda matar. O comandante pode matar, o soldado obedece, ele não é o criminoso é o comandante. O criminoso é aquele sistema que leva o comandante a dar aquela ordem. Aí não há efeito sem causa. Vai terceirizando a culpa. Vai terceirizando a culpa, mais ou menos isso. O que pode, por exemplo, então... esclarecer, para a gente entender, o fato do irracional respeitar mais a vida do que o racional. Se a fêmea racional, né, para proteger a sua cria, o seu filhote, no caso, ela não preocupa tanto com isso quanto a fêmea irracional. A fêmea irracional, ela é capaz de morrer para defender sua cria, enquanto a humana joga até fora. Joga no lixo. Por a exemplo, humana joga no lixo quanto à dificuldade. Então, onde é que está, então, o sentido, né, do respeito à vida pelo ser humano? Exatamente, no arbítrio. A resposta certa é essa. É que o ser humano, na classe de animal racional, ele tem arbítrio. E o ser humano na classe do irracional, que no caso já numa classe inferior, ele não tem mais arbítrio. Aí prevalece a lei do mais forte. A lei do mais forte foi feita pela natureza para que o mais forte domine e destrua o mais fraco na necessidade da sua sobrevivência. O mais forte domina e destrói o mais fraco para sobreviver. A natureza fez isso. Em todas as espécies, em todas as circunstâncias. Sempre isso. O respeito à vida está no respeito à lei da natureza. E o ser humano, ele não precisa seguir esta lei, porque o ser humano tem uma outra lei acima da lei da natureza, que é onde entra a lei de Deus. A lei do amor, que é a lei do amor de um por todos e o amor de todos por um. Por isso, a nossa origem, a nossa classe é racional.
E por termos arbítrio, é que praticamos os crimes monstruosos contra a natureza, porque ficamos encantados. A humanidade ficou encantada pela vida da matéria, porque tem arbítrio, tem uma preparação prévia pelo pensamento e pela imaginação, que a natureza vem preparando o ser humano filosoficamente, religiosamente, cientificamente, através dos últimos milhares de anos, e o ser humano não viu a parte que ele era realmente, que era a parte do amor divino, porque não estava ainda ligado à parte divina como ele está programado para se ligar. Então, o ser humano hoje, na fase racional, que não acordar para este entendimento, para esta ligação com a energia racional, o ser humano hoje está correndo o risco inevitável de descer de classe, porque vai perder a oportunidade de exercer a lei divina, que é a lei do amor de um por todos e de todos por um, e que é o respeito à natureza, porque o ser humano não pode e não deva nunca estar, como ser humano, submetido à lei do mais forte, que até pouco tempo ainda vinha predominando, mesmo na classe racional. Edivaldo? Na Páscoa dos judeus, primitiva Páscoa judaica, a Páscoa é a libertação do povo hebreu do Egito. Havia esse conceito predominante, olho por olho, dente por dente. Na vinda do Jesus, ele mudou esse conceito. Deu a outra face. O perdão, não havia perdão. No tempo da Páscoa judaica, não havia o perdão. Era dente por dente, olho por olho. Foi o Jesus Cristo que trouxe esse conceito de perdão. Deu a outra face para quem tinha batido do lado. Esse conceito é o conceito atual. Há perdão. Você comete o crime, mas você tem um julgamento e pode ser perdoado. Antigamente não. Matou, tem que morrer. Então, dente por dente, olho por olho. Não tinha perdão. É esse ainda o conceito que predomina em algumas sociedades consideradas marginalizadas. Ou seja, o conceito de dente por dente, olho por olho. Você errou, vai te pagar pelo crime que cometeu. Já o nosso conceito social, há o perdão. Esse perdão foi trazido por Jesus Cristo. Essa é a Páscoa que se comemora hoje, a Páscoa ocidental. Hoje que estamos gravando nosso vídeo, né? E hoje também que estamos na Páscoa. Então é importante salientar em que acrescenta a cultura racional em tudo isso. Acrescenta um novo conceito, além do perdão. Além do perdão. É o conceito de que você tem a proteção de uma entidade superior que te evita ou evita de você cometer o crime. Você, sem saber, você evita de cometer o crime. Você tem a proteção. Então, essa é a função da cultura racional. Ela traz esse novo conceito. Antes você não tinha esse conceito. Você estava subjugado às duas energias que comandam esse campo material. E que ela sempre faz com que você cometa erros para pagar, para ser lapidado, para amadurecer dentro do conceito da sociedade. Agora a cultura racional nos traz esse conceito. Você, com essa cultura, você tem uma proteção. Antes de você cometer, é cortado os crimes que você possa cometer contra a sociedade, contra o ser humano. Se você vai cometer um crime, ele é cortado. A própria energia racional faz com que você evite isso. Ou seja, a proteção ela vem antes do evento ocorrer. Esse é a grande importância da cultura nacional hoje em dia. É você não cometer o crime contra o ser humano. Isso é o sentido, no melhor sentido, do que nós sabemos e conhecemos como sendo a imunização racional. Então está aí o nosso recado, nossas ideias, nossos esclarecimentos. Nossas ideias, eu nem diria ideias, mas deduções a respeito daquilo que nos é revelado na cultura racional, em plena harmonia com a natureza,
porque a natureza nos faz ferramentas da natureza e para vivermos, e aí então, mas a nossa origem é racional. Então, o que é importante é a gente conhecer essa terceira mecânica, que na verdade é a primeira, aonde a formação do ser humano já existe, a eternidade ela já existe antes da forma material, e que então aí nós vamos, através da cultura racional, desenvolver e conhecer tudo isso. O convite é sempre o de sempre. Leia o livro Universo em Desencanto, estude o livro Universo em Desencanto e conheça a si próprio. E a humanidade vai melhorar e cada vez mais. Por isso estamos no terceiro milênio. Salve e até a próxima oportunidade.